Então, nós vamos falar, né, sobre dados, tabelas e gráficos em nosso dia a dia, né? Nos deparamos com uma infinidade de estatísticas que aparecem, por exemplo, né, em propagandas e notícias, é o que mais se tem, né? Quando você está assistindo o jornal, acho que muito difícil você não ver uma notícia que apresenta algum dado em tabela, em gráfico, né? Praticamente todos os dias em telejornais você vê o aparecimento de notícias, né, ou de dados estatísticos expostos em tabelas, gráficos, né? E aí isso é uma importante ferramenta da estatística, né? Os gráficos, as tabelas são importantes ferramentas aí da estatística, ok? E aí, aqui estudaremos de que forma esses dados podem ser apresentados e a que conclusões chegaremos a partir deles, né? Aí os dados que coletamos consistem de variáveis, informações, né, que podem ser medidas ou observadas, tais como quantidades ou características, e que podem variar ao longo do tempo ou entre observações individuais. As variáveis podem ser identificadas de acordo com os dados coletados, né? Aqui estudaremos duas delas. Nós vamos estudar, deixa eu pegar o marcador aqui, para a gente voltar num ponto ali. Nós vamos estudar, né, a variável numérica e nós vamos estudar a variável categórica, né? Daqui a pouco a gente volta falando aí sobre essas duas. Mas assim, quando você faz uma coleta de dados, você encontra ali uma série de variáveis, né? Essa variáveis, o que significa essa palavra variável, né? São as informações que a gente coleta em determinada pesquisa, né? Essas informações, né? Elas podem ser medidas ou elas simplesmente podem ser observadas, né? Aí ele cita aqui quantidades, está relacionado aqui, né, ao item medidas, características, está relacionado aqui à observação de determinado elemento da sua pesquisa, né? Aí ele vem citando abaixo aí duas dessas variáveis. Uma delas é a variável numérica, ela pode ser apresentada por números. Aí ele cita exemplo aí, ó. Quais são? Pode ser número de crianças em uma família, número de crianças em uma família. Ele também cita aí número de 3, né, que se tem ao lançar um dado certo número de vezes, ou seja, você está lançando o dado e quantas vezes o número 3 aparece nessa quantidade de lançamento. Então, isso também é um tipo de variável numérica, ou seja, tudo que você apresenta, todo dado, né, que você observar em forma numérica, você vai chamar de variável numérica, ou seja, quantidade, medida, tudo relacionado aí a números, você vai chamar de variável numérica. E nós temos a variável categórica, quando os dados não são numéricos, aí ele informa aqui um exemplo de cores, tipo de carro, o gênero, masculino, feminino, né? Tudo isso está relacionado à variável categórica, certinho? E aí, o que ele tem depois? Um exemplo 1, ó. Frequentemente os dados são apresentados em tabela, como eu falei, né? Muito frequente aí você vê esses dados aí apresentados em tabelas, gráficos. Aí ele cita aqui dois exemplos. Ele coloca aqui, ó. Frequentemente os dados são apresentados em tabelas, beleza. Aqui, peso dos bebês nascidos em fevereiro de 2020 no hospital de Xingozinho.
Peso, ele colocou o peso 2,9, 3 quilos, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Quantidade de crianças, 1, 4, 7, ou seja, uma pesou 2,9, 4 pesaram 3 quilos, 7 pesaram 3,1, e assim por diante. O total de crianças aqui, ó, 38. Aí nós vamos para as perguntinhas agora, quer ver? Vamos observar bem os dados que apareceu aqui nessa tabela. Quando eu estou me referindo aqui, pessoal, à variável peso, quando eu estou me referindo à variável peso, eu tenho aqui 2,9, 3, 3,1, 3,4, 3,3, de novo, aliás, né? 3,2, 3,3 e 3,4, aqui é 3,1. Me digam, a variável peso, ela é uma variável categórica ou ela é uma variável numérica? Alô? Como é que é, John? Eu estou me referindo aqui, ó, à variável peso. Na minha pesquisa, eu pesquisei, eu fiz aí a coleta de dados sobre o peso dessas crianças. Eu estou perguntando, a variável peso, ela é uma variável categórica ou ela é uma variável numérica? Numérica. Ela é uma variável numérica, né? Vamos voltar aqui no exemplo. Variável numérica pode ser apresentada por números, tais como número de crianças em uma família, número de 3, né? Que aparece ao lançar um dado certo número de vezes, etc. Ou seja, tudo que representa números, esses números podem representar medidas também, como nós vimos aí, né? Um peso é um tipo de medida, também é variável numérica, ok? Muito bem, Weber. Aqui eu tenho quantidade de crianças, 1, 4, 7, 11, 9, 6, total 38. Numérica ou categórica? Quantidade de crianças, numérica ou categórica? Vamos lá, pessoal. A variável Peraí. aqui, ó, quantidade de crianças é um tipo de variável categórica ou numérica? Numérica. Numérica está envolvendo quantidades, né? Ou seja, números. 1, 4, 7, 11, 9, 6, total 38. Portanto, ela é numérica. Já na segunda tabela, nós temos aqui gênero dos bebês nascidos em fevereiro de 2020 nesse hospital. Então, nós temos aí masculino foram 17, feminino foram 21, total 38. A variável gênero masculino-feminino é uma variável numérica ou categórica? Categórico. Isso mesmo, categórica. Já aqui a variável quantidade que aparece na tabela, ela é o quê? Numérica. Né? Numérica. Isso, masculino 17, feminino 21, numérica. Já gênero, categórica. No primeiro caso, o peso de um recém-nascido representa uma variável numérica. No segundo caso, o gênero representa uma variável categórica. As tabelas têm elementos que identificam os dados representados. Na segunda, por exemplo, temos, ó, gênero dos bebês nascidos em fevereiro de 2020. Isso é o título da sua tabela. Tudo que vem apresentando a tabela ou um gráfico naquela parte superior, ele é chamado de título, é o título, né, que aparece ali. Aí você tem aqui gênero, você tem aqui quantidade, isso aqui é o cabeçalho com o conteúdo de cada coluna. Aqui o conteúdo dessa coluna 1 é o gênero e aqui o conteúdo da coluna 2 é a quantidade. E aqui embaixo, fonte, Secretaria Municipal de Saúde
é a fonte indicativa da origem dos dados. Em qualquer tabela que vocês encontrarem, gráfico, lá vai ter a fonte, é necessário ter a fonte, ok? Aí o que que nós temos aí? Ó? Dados numéricos e categóricos podem ainda ser representados de forma gráfica usando colunas em altura, tá, cortou um pedacinho aqui, ó, usado em colunas em, aí tem aqui a altura da coluna representa em que, deve ser assim, em que a altura da coluna representa um número. O exemplo a seguir ilustra isso. Vamos colocar aqui exemplo 2. Durante uma pesquisa, foi perguntado a cada aluno seu sabor preferido de suco de fruta dentre 5 possibilidades. Os resultados da pesquisa pode ser representado, né, por um gráfico de barras. Então, esses resultados aí foram apresentados aí ou representados aí em um gráfico de barras. Então, aqui, suco de laranja, temos aqui a barra, né, até um pouquinho acima do 15, limão, um pouquinho acima aqui do 10, aqui goiaba você tem um pouquinho acima, ó, do 5, ou está exatamente no 5, depende da visão. Para mim aqui está bem em cima aqui, ó, do 5. Pouquinho mais, está passando um pouquinho. Uva, ó, ficou aqui no meio, entre o 10 e o 15. Manga ficou aqui abaixo do 5, ok? Aí nós vamos perguntar. O que que nós temos aqui, ó? Suco de fruta preferido. O que que é isso no meu gráfico? Lembra da tabela, né? Eu apresentei o que que cada tabela, o que que é título, o que que é subtítulo, cabeçalho, apresentei. Então, isso aqui, o suco de fruta preferido, vai ser o quê? O título da minha tabela, ok? Aqui, frutas, ó. Nós temos aqui as frutas laranja, limão, goiaba, uva, manga. E aqui o número de alunos que escolheram essa variedade aí de sabores de suco. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. O suco de fruta preferido, no caso, seria a minha variável. O que que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando sobre suco de fruta preferido. Suco de fruta preferido é uma variável numérica ou uma variável categórica? Categórica. Mais alguém concorda? Hein, pessoal? É isso mesmo, Weber. Só o Weber que participa, né? Pois é. Então, também, né? Suco de fruta preferido é um tipo de variável categórica, certinho? Aí ele colocou suco de fruta é o título, número de alunos, né? O título dos eixos, número de alunos e frutas são os títulos dos eixos. Vocês não vão ver por agora, né? Mas o ano que vem vocês já vão ver. Aqui o eixo horizontal é o eixo X do seu gráfico e o vertical é o eixo Y. Vocês vão estar vendo isso aí direitinho o ano que vem, né? Mas aí, por enquanto, o eixo vertical, eixo horizontal. Então, você tem no eixo vertical e no horizontal os títulos desses eixos, número de alunos e frutas. E o elemento da categoria, você tem aí laranja, limão, goiaba, uva, manga. Uma outra maneira de representar dados de forma gráfica é utilizar pontos no plano, conectados por segmentos. Segmentos esses que são de reta, né? Então, o que que nós temos? Vamos olhar aqui, ó. Exemplo 3. Durante 5 horas registrou-se a temperatura de uma sala, representando-a por meio de um gráfico de linhas. Aí você tem o tempo em horas. Agora vai sair o áudio. O tempo em horas. E aqui você tem a temperatura. Então, com 1 hora, após 1 hora, fez essa medida e atingiu aqui, ó,
20 graus Celsius. Na segunda hora, fez essa medida de temperatura dessa sala e atingiu aqui 25. Aqui, na hora 3, né, na terceira hora, mediu novamente, ficou entre o 20 e o 25. Na quarta hora, mediu novamente, chegou a 20 graus novamente. E aqui, na quinta hora, ficou entre o 20 e o 15. Então, vocês perceberam que o número 1, ele fez aqui a correspondência para o 20 graus Celsius e fez uma bolinha. Fez uma marcação, né? Exatamente no 20. E na segunda hora ele fez o mesmo procedimento. Ele fez aqui, ó, a correspondência do 2 até o 25. Fez aqui a marcação. E aí ele veio com um segmento aqui, ó, do primeiro até o segundo. Ele fez essa ligação aqui. E aí seguiu, né? A hora 3, a hora 4 e a hora 5. E aí ele fez o segmento de reta aqui, ó, que uniu todos esses pontos aí. Então aqui você tem temperatura na sala, é o seu título, e aqui temperatura, graus Celsius e tempo em hora, né? São os subtítulos, ou seja, os títulos dos eixos, né? E aí você tem 1, 2, 3, 4 e 5, o elemento da categoria, como nós vimos no exemplo anterior. Laranja, limão, goiaba, uva, manga é o elemento da categoria. O tempo em horas representa uma variável numérica, né? Como no exemplo anterior, esse gráfico tem elementos que identificam os dados representados. Aí ele não colocou aí, né? Mas a gente pode tomar o exemplo passado, o exemplo anterior, né, da pesquisa feita ali sobre o sabor de suco preferido, né, e a gente viu que aqui é o título, né, temperatura da sala é o título do seu gráfico. Sabor. E aqui temperatura e tempo em horas são os títulos dos eixos. E aí o tempo em horas representa uma variável numérica, ok, pessoal? E aí, vamos lá, trocando ideias aí. Estão com um livro em mãos aí para depois não falar que não mandou, né, pessoal? Acompanhem. Peraí, Johnny, peraí. É de qual página? É de qual página? Dados, tabelas e gráficos está na página 56, Weber. 51, menino. Mas eu falo trocando ideias. 51. Tá. Vamos fazer junto, é? Isso. Então, o que nós temos aí? Ó? Cite as vantagens e as desvantagens de cada tipo de gráfico apresentado. Aí, pessoal, nós temos o gráfico de barras dá uma noção mais quantitativa, enquanto o de linhas apresenta a noção de variação. Bom, ele citou aqui... Ô, não cabe isso tudo aqui? Ô, Weber, se não caber, Weber, você tem que pegar o caderno e escrever. Igual a aluna, acho que foi Stephanie, me mandou. Tudo aqui escrito no caderno, porque não coube no livro. Então aí, ó, a vantagem e a desvantagem que ele cita é em relação ao quê? A vantagem do gráfico de barras, cadê? Sim. A vantagem do gráfico de barras é que ele nos dá a noção mais quantitativa das coisas, ou seja, daquela pesquisa que eu estou realizando. Enquanto o de linhas, né, ele apresenta a noção de variação, de uma grandeza para a outra. A gente pode até voltar aqui para a gente observar isso, ó. Aí você tem aqui, na hora 1, né? Chegou no 20, na hora 2, chegou no 25. Então, você tem o quê? Uma variação aí de 5 graus na primeira hora em relação à segunda. Você pode observar que de 20 foi para 25. Então, nós temos aí que a noção foi de variação. De 2 para 3, vamos supor que parou aqui
em... Vamos colocar aí no meio, depois do 20, aí nós temos 25. No meio, entre 20 e 25, nós temos que valor aqui, ó, no meio. Para a gente ter uma noção de variação. Na terceira hora, ó. Ó, vamos colocar que seja... Tá pulando de 5 em 5, né? 21, 22... 22,5, Johnny. 22,5, né? Então, 22 graus, 5. Aí você tem aí, ó, que já houve o quê? Uma variação também de temperatura da segunda hora em relação à terceira hora. Que variação foi essa? É só você pegar 25 e diminuir esse 22,5 que você acha a variação aí em graus. Então, isso que ele quis dizer. O gráfico de barras nos dá a noção mais quantitativa, enquanto que o de linhas apresenta a noção de variação, ok? 2. Explique e exemplifique a diferença entre variável numérica e variável categórica. Isso nós vimos, né? A variável numérica descreve valores numéricos, isso é óbvio. A numérica descreve valores numéricos. A categórica não utiliza dados numéricos, mas sim dados indicadores de cores, preferências. Vocês podem colocar exemplo aí, ó, do gênero, né? E pode citar aí outros exemplos aí que indicam essa variável categórica, ok? Número 3. A Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, classifica a rede hoteleira do país por meio de estrelas. Um hotel na praia tem 3 estrelas. 3 estrelas. E um na cidade tem 5 estrelas. Essa variável é categórica ou numérica? Essa variável, pessoal, ela é categórica, ou seja, essas estrelas que cada hotel recebe é como se fosse de baixa qualidade ou alta qualidade. Ou um hotel bom ou um hotel excelente. 5 estrelas seria o excelente, o 3 estrelas seria um hotel considerado bom, né? Então, é o quê? Categórica, ok? Porque mesmo que nós temos 3 estrelas e 5 estrelas como números, mas a gente conhece que um hotel 5 estrelas está relacionado aí ao alto grau de beleza ou alto grau de luxo, né, existente nesse tipo de hotel. E o 3 estrelas seria o quê? Mais um inferior do que esse, né? Então, nós temos um inferior e um superior. Então, a gente entende que isso é o quê? Categórica, ok? Dava para confundir aí e dizer que era numérica, porque deu 3 estrelas e 5 estrelas. Mas nós estamos aqui classificando esse hotel. Então, tudo que a gente classifica dá uma determinada classificação para aquilo ali, não é numérico e sim categórica. Número 4. A tabela mostra a preferência de 30 alunos do 6º ano por esportes. Temos aqui o número de alunos. 2 preferiram tênis, 11 alunos preferiram futebol, 8 preferiram basquete, 9 preferiram vôlei. Esses dados mostram que tipo de variável, esses dados mostram que tipo de variável numérica ou categórica. Aí nós temos, né, pessoal, que na tabela aparece 2 tipos de dados. Na tabela aparece número de alunos e também o tipo de esporte que eles preferem. Então, você tem que o número de alunos é numérica e o tipo de esporte é categórica. Ok? Então, beleza, eu aguardo que vocês me enviem aí essa atividade da página 51. E aí vocês vão fazer, pessoal, aí, com base no que a gente explicou, a página 52 e 53 do livro.
páginas 52 e 53 do livro. A gente faz essa correção amanhã e aí nós faremos também uma revisão aí para a avaliação P8, ok? Pera aí, John, deixa eu tirar uma print aqui pra mim copiar. Eu também.